E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar tratando de um tema importante para você que está se preparando para o concurso, que está estudando, ou vai fazer aquela prova na escola depois do feriadão. Hoje vamos estar falando de um período importante no início da colonização em terras brasileiras. Eu estou me referindo às capitanias hereditárias. Anote tudo que for falado no vídeo de hoje e se ligue, porque lá vem a vinheta. Bom, galera, vamos lá. Antes de falarmos propriamente das capitanias hereditárias, nós temos que entender o contexto histórico que levou Portugal a iniciar as capitanias no Brasil. Vamos lá? Então, Portugal descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Pô, legal, maravilha. Mas uma pergunta que se levanta. De imediato, iniciar a colonização do Brasil? A resposta é não. Portugal, a partir do momento que descobre o Brasil, não iniciou a colonização no Brasil. Simplesmente Portugal vai fazer isso. Poxa, achamos uma terra? Legal. O que ela tem para nos oferecer? Até porque Portugal estava naquela fase do metalismo, busca por metais preciosos, coisas que a enriquecessem. Mas o Brasil ainda não apresentava esse quadro de metalismo. Até porque o único tesouro, e eu coloco dessa forma, que Portugal achou no Brasil foi o próprio pau-brasil, que era utilizado para a fabricação de móveis ou para colorir tinta, ou perdão, para colorir roupas através da tinta que era retirada do próprio pau-brasil. Simples e básico. Portugal vinha, retirava o pau-brasil e ia embora. Ok. Só que há um problema nisso tudo. Se Portugal não iniciou a colonização no Brasil, o Brasil vai ficar exposto. Não tem ninguém cuidando, não tem ninguém fincando uma bandeira e falando, olha, isso aqui é meu. Não. Os países europeus que observavam isso e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, lembra o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha? Lembra disso? Então, os países europeus não ligavam para esse tratado. Então, já que Portugal não está muito afim, muito interessada no Brasil, nós vamos começar a adentrar esse território. Então, os países europeus iam, chegavam no Brasil, países europeus como a França, a Holanda, a Inglaterra, chegavam no Brasil, pegava pau-brasil, fazia aliança ali com indígenas e ia embora para casa. E como isso era possível, professor? Simples, gente. Através de corsários. Quem eram os corsários? Os corsários eram piratas que eram pagos por um país que financiava essa pirataria para que eles atacassem navios de outros países rivais e dali conseguissem retirar riquezas, tesouros. Por exemplo, um navio corsário poderia atacar um navio espanhol que estava vindo para casa, trazendo sobre si prata que descobriu na América Espanhola, enfim. Esse era o trabalho dos corsários. Professor, não entendi direito. Gente, só vocês lembrarem de filmes como Piratas do Caribe, para você que assiste anime, os Shichibukai de One Piece, que são chamados também, me corrija se eu estiver errado, como Imperadores do Mar, ou seja, são piratas que são financiados pelo governo. Esse era o trabalho dos corsários, ok? Então, vinham, pegavam o que queria, ir embora. Portugal, preocupado com isso, começou a iniciar algumas expedições no Brasil. Expedição de exploração, expedição guarda-costas, enfim. Colocava-se dessa forma para ter um conhecimento e um cuidado da terra. Só que isso também não estava adiantando, porque a costa brasileira era enorme. Necessitava de pessoas para cuidar disso tudo. Até que em 1530, uma expedição feita por Martim Afonso de Souza adentra as terras brasileiras. E um detalhe, Martim Afonso de Souza, quando vem para o Brasil, ele traz dois materiais importantes. Não esquece disso, anota. Primeiro, as primeiras cabeças de gado no Brasil, ou seja, se inicia a pecuária dentro do Brasil através dele.
E outra coisa, os primeiros pés de cana-de-açúcar. Ou seja, ele traz a cana-de-açúcar para terras brasileiras, dando início ao plantio e ao cultivo da cana-de-açúcar. Entretanto, mesmo a expedição de Martim Afonso de Souza não foi o suficiente para cuidar das terras brasileiras. Então, a coroa portuguesa tem a seguinte ideia: já que eu não tenho condições de cuidar do Brasil, eu vou dividir em lotes e oferecer a nobres e comerciantes. Então, o rei de Portugal junta um grupo, nobres e comerciantes, e traz isso a eles: olha, eu quero oferecer a vocês para que cuidem do território brasileiro para mim. Cada um vai cuidar de uma porção, de um lote, para que Portugal possa ter o domínio sobre aquela terra. Poxa, legal, então vai ficar no domínio português. Mas há um detalhe: essas capitanias, as famosas capitanias hereditárias, elas deveriam ser cuidadas pelos donatários, e todo o recurso sobre aquela capitania, ou seja, os cuidados, construção, quem deveria custear deveria ser o próprio capitão donatário. Poxa, professor, mas que vantagem há nisso? Calma que eu vou apresentar. Antes da gente continuar, só deixe-me dizer uma coisa que é importante. O sistema de capitanias hereditárias não vai ser iniciado no Brasil, como algumas pessoas pensam. Falar, Portugal resolveu criar o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Não. O sistema de capitanias já tinha sido utilizado na África, nas Ilhas Atlânticas, que pertenciam a Portugal. Então, vamos lá. Portugal divide esses territórios e entrega a cada capitão donatário, e cada capitão donatário deveria ter o cuidado por suas capitanias. Segue aí um slide com cada capitania que foi dividida aqui no Brasil. Olha e anota. Se necessário for, pausa o vídeo. E aí, anotou? Se não anotou, volta o vídeo, anota e depois você volta aqui para a explicação, tá bom? Galera, algumas coisas são importantes para que você compreenda melhor sobre a vida administrativa do capitão donatário aqui nas capitanias. Bom, o capitão donatário ele recebia dois documentos que eram muito importantes para a administração da capitania. O primeiro documento que ele recebia era a carta de doação, ou seja, era o documento de posse, que também permitia a questão da hereditariedade para que ele cuidasse da terra. Só que, lembrando que por mais que ele administrasse a terra, por mais que ele investisse e cuidasse, a terra não era dele. A terra pertencia ao rei de Portugal, pertencia à coroa portuguesa. Um segundo documento que ele recebia era o foral, aonde discriminava os direitos e deveres do capitão donatário e da coroa. E aproveitando que a gente está falando da questão de direitos e deveres, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Quais eram os direitos que o capitão donatário ele tinha? Bom, doar sesmarias, fundar vilas, escravizar indígenas. Olha só, escravizar indígenas, receber a vintenta, ou seja, 5% do lucro em cima do pau-brasil que era enviado para Portugal, receber a dízima, 10% do lucro que era enviado a Portugal. E qual era o dever dele? Bom, galera, fundar vilas, povoar a terra, criar milícias para a proteção do território, proteger a fé católica. Ali lembra que estava tendo toda a questão da reforma protestante na Europa. Então os jesuítas vieram para cá para que não deixasse que o protestantismo chegasse à América. Então essa era uma das obrigações do capitão donatário. Só que, galera, já falamos dos capitães donatários. E as capitanias? Deram certo? Bom, as capitanias não deram certo, em sua maioria. Quais foram os motivos? Vamos lá. Bom, temos que saber que um dos principais motivos para a ruína, para a falha das capitanias hereditárias, galera, era a má comunicação. A distância era algo que foi muito... como eu poderia dizer a vocês? Foi notório na questão das capitanias hereditárias.
Porque, entenda, se o capitão donatário necessitasse de alguma ajuda de Portugal, ele enviasse uma carta, digamos que a carta demorasse 3 meses para chegar até Portugal, e a resposta também demorasse 3 meses. O problema que estava aqui, ou já teria sido resolvido, ou teria virado uma bola de neve. Até lá, isso funcionou para levar à ruína as capitanias. Outro problema também, galera, era a insalubridade da terra, ou seja, plantava, mas nem tudo crescia. E esse foi levando também, galera, ao desinteresse de alguns capitães donatários, que olhavam e falavam, eu não vou investir nisso, não está dando certo, eu não vou perder o meu tempo. E outro fator também, galera, que prejudicou muito as capitanias hereditárias foram os ataques, as invasões indígenas. Ou seja, você vai ter indígenas atacando e invadindo as capitanias hereditárias. E assim, matando muitas pessoas, provocando massacres e levando a muitas pessoas a desistirem das capitanias hereditárias. Galera, para vocês terem uma ideia, dentre todas essas capitanias, apenas 2 deram certo, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Ou seja, essas capitanias, depois que surgiram, tentaram progredir, tentaram avançar e não conseguiram, restando apenas 2, o governo português vai iniciar no Brasil o governo geral. Só que isso é um assunto para um outro vídeo e para um outro momento. Quer saber mais sobre isso? Sobre história? Como foi o desenrolar da colonização do Brasil? Então você faz o seguinte, ó. Primeira coisa que tu vai fazer, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e siga a nossa campanha. Hashtag Rumo a 1000 inscritos. Ajude o canal Jornada na História a chegar a 1000 inscritos e a ser conhecido no Brasil e no mundo. Ó, se prepara, porque o Enem está vindo aí, a ESA está vindo aí e outros concursos estão vindo aí. Olha, eu não falo isso há muito tempo, mas vou falar hoje. Estuda que a vida muda. Eu fico por aqui, você continua se preparando, estudando e investindo em você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.